Muitos sabem que o universo SCP é um dos universos mais poderosos que a ficção ela tem. E não é para menos. Afinal de contas, temos seres que têm a capacidade então de transcender a narrativa e ir além dela. Mas o que nem todo mundo sabe é que como funciona a cosmologia da SCP Foundation. Quais são suas classificações, perigosidade e o principal, o quão poderosa ela é. Tudo isso e mais coisas eu vou te contar nesse vídeo de hoje sobre então a cosmologia do universo SCP. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. O universo SCP ele é um dos universos que mais sofrem alterações cosmológicas e uma das que também mais tem explicações. São tão confusas, mas que também interessantes e chatas também ao mesmo tempo, porque tudo acaba então virando um noveleiro de lã no geral. Então, como eu sei que nem todo mundo então conhece e também é expert em SCP, ou mesmo também aqueles que são, mas ainda assim fica tão confuso em entender como funciona, eu vou então tentar ser o mais pragmático possível nesse vídeo aqui, mas sem muitas explicações técnicas, mas fazer com que todos vocês entendam como funciona a base do universo SCP de forma tão simples, fácil e prática possível. E para isso então eu vou dividir esse vídeo aqui da cosmologia SCP em duas partes. A primeira parte, que é hoje, que a gente vai falar hoje, né, é sobre as classes da Fundação SCP, narrativas, swans e autores. A segunda parte vamos falar então sobre classes e também ameaças do universo SCP, deuses, Yggdrasil e muitas outras coisas. Então é de imensa importância que você esteja então inscrito aqui no canal com seu like dado, porque assim que eu for lançar a segunda parte, né, vocês então vão ser os primeiros a verem esse vídeo. O universo SCP ele é conhecido então por terem classes. E o que são essas classes? Essas classes elas são então níveis de um tal SCP que ele pode então oferecer perigosidade. A fundação ela classifica então esses SCPs em 5 classes, mas existem então outras classes que não são então canônicas ou que não são então utilizadas como principal. Seguro. SCPs que não exigem muito esforço para serem então contidos. Muitos SCPs inanimados são então seguros, como SCP-662, SCP-999, SCP-1025 e alguns outros também. Vale também ressaltar que mesmo o SCP, se ele for classificado como seguro, não quer dizer que ele não ofereça uma ameaça a uma determinada cidade, humanidade ou mesmo também um planeta inteiro. A classe segura é justamente classificada como forma fácil de conter um SCP, mas que o seu poder ou o seu perigo para esse tal SCP pode oferecer, pode então ser algo gigantesco. Por exemplo, então o SCP-001, que já foi então apalavrado como The Guardian ou então o Rei Escarlate. Euclide. SCPs que precisam então de algum esforço para serem então contidos, geralmente porque tem então efeitos imprevisíveis ou simplesmente não sabemos muito sobre então o que ele ainda é ou que pode oferecer. A maioria dos SCPs sencientes ou humanoides são então classificados então como Euclides, como SCP-173, SCP-096, SCP-963, SCP-294 e outros também. Keter. Esses SCPs são muito difíceis de se conter ou requerem então procedimentos muito complicados para serem contidos. Por exemplo, SCP-682, SCP-106, SCP-055, SCP-2521 e assim vai. E assim como os próprios seguros também, alguns Keters podem não ser uma ameaça gigantesca, mas a forma de conter eles é bastante difícil. Talmiel. SCPs que ajudam então diretamente na contenção de outro SCP. Geralmente a classe Keter ajuda então a fundação a manter a normalidade. SCP-179, SCP-2000, SCP-3000, SCP-001, CAT e assim vai. Apollyon. SCPs que não podem então ser contidos, geralmente envolvem também acabar com a própria humanidade em larga escala. SCP-3999, SCP-4023, SCP-4005, SCP-001 Loki e assim vai. O SCP-2317, por exemplo, costumava então ser classificado como, por exemplo, Apollyon, e foi na verdade o artigo que praticamente reviveu a classe do próprio objeto, mas foi então alterado para ser então simplesmente Keter. Depois de alguns vários artigos, chegaram a usar então Apollyon de uma forma então que não correspondia então às intenções do autor. Agora vem outras classes também que são então do segundo plano, Arconte. SCPs que podem então ser contidos, mas não deveriam, porque contê-los criaria então uma ameaça à continuação da existência da humanidade. Por exemplo, SCP-001, Pikmin, SCP-1661, SCP-3455 e alguns outros também. Hilmiel. Duas anormalidades que se contêm mutuamente e que conter uma liberaria então o outro. Por exemplo, SCP-3240, SCP-3700 e outros também. Explicado. SCPs que
que são, primeiro, explicáveis, né, pela ciência moderna, e também, ou segundo, né, se tornam tão irradiados na sociedade que são tão basicamente normais agora. Esses SCPs possuem então um X especial no final do seu próprio número, e seu site então possui então uma página inteira repleta deles. Neutralizados, SCPs que não possuem então mais propriedades anômalas, seja então eles simplesmente não fazem então mais nada disso ou foram então simplesmente destruídos. Por exemplo, SCP-1730, SCP-1762, SCP-1983, SCP-4991 e assim vai. Yggdrasil, essa é a classe, uma das classes mais confusas, mas que é poderosa também, mas que também é uma das mais simples de se resumir também. A classe Yggdrasil dá então ao SCP a destabilização da realidade, levando então a manipulação dimensional temporal. Basicamente, a classe Yggdrasil leva então o perigo ao nível dimensional multiversal, capaz então de destruir toda a realidade. Mas relaxa que não vamos então chegar nesse nível, pelo menos não ainda. Conselho Os 5. Vamos falar então sobre o alto escalão da Fundação SCP, que comanda então a fundação, né? Onde eles então decidem então o que deve então ser feito ou o que não deve então ser feito na fundação. E principalmente, se algum SCP perigoso sair e oferecer algum tipo de perigo grande, são eles que vão tomar a última decisão, mesmo que isso então tenha que envolver uma volta no tempo ou mesmo também exterminar a humanidade. O Conselho Os 5 é um grupo de liderança que controla então a fundação. Dependendo então de qual cânone o verso SCP ele é usado, eles sabem de tudo, controlam tudo, e alguns ou todos eles também são então próximos dos próprios SCPs, seja então antes de se tornar então membro dos 5 ou então por causa disso. Mesmo então se você trabalhar para a fundação, é improvável que você encontre um, possivelmente acreditando então que isso seja então algum tipo de lenda, pois se você está então nos níveis de autorização 1 ou 2, caso você encontrar um membro dos 5, mesmo que apenas se comunique com ele, você ou ele foram então feitos para grandes coisas da fundação, ou que você está então prestes a ser então morto sem deixar rastro, ou terá então um final não muito legal. Eles têm então a sua própria equipe MTF, Alpha 1, Red Right Hand, a mão direita vermelha. Se eles então forem então acionados e você então encontrar eles, a situação em que você se encontra provavelmente vai terminar em morte ou apagamento então de memória. Mesmo que eles então resolvam o problema, você não vai ter permissão para saber isso. E se você é responsável pelo próprio projeto que levou então à implantação da FTM-A-1, você então está totalmente lascado. Ao rebaixamento será então o menor dos seus problemas, das suas preocupações. Todas as histórias sobre o quão secreta a fundação é para o público em geral podem então ser feitas e também ser comparadas ao Conselho Os 5, e aos próprios projetos também em que eles então se encontram quando então aplicados a funcionários regulares da própria fundação. Mesmo então quando então os Conselhos Os 5, alguns sabem então mais do que outros, algumas das histórias contadas são então onde os membros Os 5 são então surrados pelos próprios membros mais antigos do Conselho, ou as lutas internas gerais dentro então do Conselho. Eles não são então um grupo monolítico, onde então todos concordam. Alguns membros estão trabalhando abertamente para poder arruinar os outros às vezes. A Fundação SCP ela é um site colaborativo de ficção que apresenta então um universo de objetos, entidades e fenômenos fictícios e também estudado então pela própria Fundação SCP. A cosmologia SCP ela é um universo que abrange então todos os objetos e também entidades SCP. Em termos de então de dimensionamento de cosmologia SCP, é importante notar que a Fundação SCP ela é uma obra de ficção e como tal, qualquer análise de escalar, digamos assim, a cosmologia é algo totalmente subjetivo, já que o universo SCP tem muitas mudanças constantes e vai então de interpretação de cada pessoa. Escala narrativa. Existem então SCPs que podem então ser classificados com base em sua importância para uma narrativa da Fundação SCP. Os SCPs que desempenham então um papel significativo na própria narrativa podem então ser considerados SCPs principais ou chave, enquanto então aqueles que são então menos importantes podem então ser considerados SCPs menores ou secundários. Princípios básicos. O universo SCP contém então diversos autores que montam então a cosmologia chamada então de Meta Foundation ou Placeverse. Só que com o tempo alguns dos escritores ou todos eles elevaram tanto o nível de poder para esse verso que extrapolou o nível dessas classes e perdendo então a essência que o universo SCP tinha. Era tipo algo Área 51. Cada escritor estabelece então suas próprias cosmologias, o seu próprio universo com algumas estruturas projetadas pelos próprios ou mesmo também pelos autores ou autores diferentes.
E nesse mesmo contexto de autores que estamos falando agora, além de existir um cânone principal SCP, que é então inglês, existe também outros ramos da Fundação SCP. Por exemplo, ramo chinês, ramo polonês, ramo russo, ramo brasileiro e muitos outros. Atualmente, o ramo chinês ele é o mais poderoso, mas há quem pense que o ramo russo possa então ser o mais poderoso. Mas isso tudo não vale de nada se o ramo principal, o cânone, é o próprio inglês. A cosmologia de SCP funciona de um modo geral em uma pilha narrativa. O que é uma pilha narrativa? No dicionário da narrativa em si, ela significa então a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadenados, reais ou imaginários por meio então de palavras ou de imagens. Por exemplo, uma narrativa é um tipo de texto descritivo de histórias fictícias ou reais, com personagens inseridos em determinados tempo e espaço. Exemplo, por exemplo, prático, é um conto, uma fábula, um romance, uma novela, um filme, um jogo e qualquer outra coisa do tipo. Agora, o que seria uma pilha narrativa? Simples, são várias narrativas, uma sobre a outra, uma em cima da outra. Se existe então uma narrativa que é então uma história, por consequência, existe então uma outra narrativa por cima dessa. E no universo SCP existe então infinitas pilhas narrativas. O mundo SCP ele é uma ficção gigantesca com infinitas narrativas superiores. Um mundo real dentro então de uma ficção. E o mundo real é a ficção para o mundo acima dele. E assim por diante, infinitivamente. Isso funciona então em um sistema tão chamado então de dimensionalidade narrativa. A própria ideia do nosso mundo, pensar em cenários hipotéticos, onde então somos capazes então de enviar algo chamado então de energias headcanon para os nossos mundos de ficções criados, ou as nossas narrativas criadas, como filme, série e assim vai. Tudo isso é então esculpido por essas narrativas. Energia metaficcional. A dimensionalidade narrativa ela funciona então com base na lógica de que isso deve então ao fato ou fator realismo das camadas narrativas. Por exemplo, imagine então cenários então geralmente que servem então para poder nos entreter. O que significa então que nosso mundo simplesmente não está então repleto de cenários montados. Cenários então incomuns, simplesmente, Menos coisas acontecem aqui do que em nossas ficções. A cosmologia de SCP acredita que esse é o caso que também se aplica também aos autores. Eles imaginam o nosso mundo simplesmente porque no mundo deles acontece menos coisa nele. Nossas ficções são 50% reais, influenciadas então pelo livre-arbítrio, e 50% de ficção, influenciada então pela própria intenção do autor. O nosso mundo, o mundo real, ele é 75% real, influenciado então pelo livre-arbítrio, e 25% de ficção, influenciado então pela própria intenção do autor de criar uma ficção. Nesse tópico de pilha narrativa, se você continuar dividindo infinitivamente a pilha narrativa até que simplesmente não reste mais nada, nenhuma ficção, tudo acabará sendo então algo 100% real, algo que é chamado então de pseudo-universo Prime. A camada narrativa completamente 100% real, é então infinita em energia headcanon, e também se espalha tudo pela própria escala narrativa. E por que é chamado então de pseudo-universo Prime? Porque a totalidade da pilha da narrativa não é mais do que real, o universo principal ou primordial, chamado então de a mente, pensando então em seu estado então absurdamente inexistente, e a própria inexistência nem pode então ser usada para poder descrever entidades inferiores, fazendo então com que a narrativa e também a própria história se desfaçam. E por que eu estou falando dessas pilhas narrativas também, a própria narrativa também em si? Porque justamente que as narrativas elas estão muito ligadas, muito frequentes também no verso SCP. Elas são tão como então uma corrente de água que vai e volta. Todas elas estão conectadas, interconectadas, também associadas umas com as outras, desde então a narrativa mais alta até mesmo também a narrativa mais baixa. E como eu já comentei algumas vezes sobre o universo SCP, que muitos SCPs mexem com a própria estrutura do universo deles, que isso é um problema, porque isso pode confundir as pessoas ou destabilizar o seu próprio universo. Apesar disso existem então vários SCPs que tentam um nível de poder tão grande, mas tão grande, que na minha opinião, como fã e também não fã de SCP, extrapola um nível de ridicularidade de poder e também chega a ficar chato. Mas ainda assim, existem então SCPs que também mexem com a narrativa citada nesse vídeo. Por exemplo, SCP-3812, que pode também se adaptar a essas narrativas e também transcender elas para um outro nível, fazendo então isso infinitivamente. Outros SCPs também que trabalham também com a narrativa são então o SCP-3143, a lei de Murphy. Ele então pode então nivelar camadas narrativas em planos, forçando então a concorrência de um enredo de suspense no ar, onde então Murphy sempre vence.
desse, ele trabalha então em qualquer narrativa seguinte. SCP-682, o Lagarto Indestrutível. Esse réptil, ele existe então algumas versões dele, principalmente as suas versões compostas, onde ele então literalmente come qualquer coisa e continua então a se adaptar. Ele foi capaz então de se adaptar de volta à existência depois de ter sido então conceitualmente apagado de todos os outros pensamentos humanos. Dr. Bright, ele é um doutor que passou por mal-bocados, e com o medalhão que ele acabou recebendo, deu então a ele a imortalidade. Ele chegou então a matar a maioria dos cisnes e também a encarnações do autor. Atirou em si mesmo, acima da própria quarta parede. Sobreviveu então ao risco cognitivo de morte instantânea da própria camada alfa. SCP-040-JP. Um gato que parece então ser inofensivo, mas ele é um dos mais poderosos do verso SCP, podendo então superar até mesmo também o próprio SCP-343. E que alguns poderiam também dizer que ele seria então uma ameaça até mesmo também para a própria entidade Swans. Ele existe então como se fosse um vírus que também já foi então capaz de fazer alguma das entidades Swans ser infectada, por exemplo, infectando então todos os humanos do Japão na camada alfa. Certamente então existem então vários outros SCPs tão poderosos quanto esse, quiçá bem mais poderosos que esses que eu citei aqui. Listar todos aqui deixaria um vídeo muito mais extenso, afinal de contas são mais de 100 SCPs fácil existentes. E já que eu citei então Swans, vamos então explorar então mais sobre eles. Esses seres são como se fosse uma proposta, chamada então de Swans. É basicamente um grupo de autores, administradores, escritores e leitores da Fundação SCP. Eles são então mostrados como uma entidade imensamente poderosa dentro então da Fundação SCP. Como comparação, o exemplo, eles seriam algo como se fosse então The Honorable Vol da Marvel, só que bem mais explorado, seja então em poder, conceitualmente, abstratamente, individualmente, representatividade também cosmologicamente. Mas tem um porém. Apesar delas serem tão poderosas, não são todas que são então mega ultra poderosas. Existem então algumas outras que são então fracas em comparação com outras que já são mais fortes. Essas entidades Swans têm então conhecimento absoluto sobre tudo o que acontece dentro então da narrativa, principalmente porque ela escreve tudo o que aconteceu e que acontecerá dentro então das narrativas. Como falei para vocês lá no início, narrativas são então ficções criadas, onde então existem então pilhas de narrativas infinitas. As entidades Swans vivem então em um mundo semelhante ao mundo real, em um plano então superior da existência. Apesar delas então não governarem tudo, afinal de contas, o governante de tudo do universo SCP em si é o True Autor, o verdadeiro autor, que sim, já falei sobre ele aqui no canal, então só ver o vídeo aqui em cima no card ou na descrição do vídeo. Esse plano superior de existência pode então ser chamado então de universo Swans. Entidades como SCP-001 Swan pode então vir a totalidade do espaço e tempo do universo da Fundação, assim como então dimensões adjacentes como então uma mera ficção para si mesma. Imagina então que temos então 5 narrativas. Essas 5 narrativas são então ficções, mas acaba então existindo então uma sexta narrativa, que então vê então todas as 5 narrativas como algo então apenas uma ficção, algo então pequeno, pois o ser ou a entidade que controla então ou então está então na sexta narrativa criou então essas outras 5 narrativas. Agora só troca então essas 5 narrativas por várias outras narrativas, ou infinitas narrativas, algo surreal, O Swans, ele pode então editar retroativamente todo o universo, removendo então a vontade da grande parte da história. Os verdadeiros autores, eles existem então além do Prefix-Verse, vendo então eles tão igualmente fictícios quando então o Prefix-Verse vê a narrativa SCP. O que é o Prefix-Verse? Ela é uma camada entre a narrativa da Fundação e a narrativa do Swans. Ela então representa então o próprio site SCP Wiki, que é então habilitado por seres que incorporam então a personalidade online dos verdadeiros autores. Eles então dirigem então um computador gigantesco que roda então a narrativa SCP como então uma simulação, como se fosse uma Matrix. Eles recebem então todas as suas contribuições criativas das camadas superiores, recriando então a narrativa SCP em sua simulação. E como um universo tão poderoso como o SCP, obviamente que existe também universos, multiversos infinitos, linhas do tempo infinitas, universos paralelos e também todas as outras coisas que já vimos no vídeo que eu comentei sobre a cosmologia da Marvel e DC também. Todas são infinitas, só que a diferença do universo Marvel e DC é que o universo SCP ele é bem mais teológico, físico, matemático e ideológico também. O que dependendo da perspectiva da pessoa, isso pode então ser bom
ou ruim, porque como eu falei lá no começo do vídeo, isso é o que deixa então ser chato, ficar chato e confuso e ao mesmo tempo também desinteressante. Mas também interessante também um pouquinho, né? Avatar. Como eu citei pra vocês sobre os Swans, eles por si só são poderosos, né? Mas só são então parte do próprio verdadeiro autor, sendo então mais simples e também direto. O autor, ele cria então um avatar do autor, chamado então de Author Prefix. Esse avatar está então abaixo do próprio autor verdadeiro. Esse Author Prefix foi então feito especificamente para poder servir a trama de várias maneiras diferentes. Então podemos então ter um SCP, por exemplo, que pode também transcender a narrativa e que até mesmo também pode também transcender o seu autor, mas ele não pode então transcender o seu autor real, mas sim o seu avatar, a noosfera. Essa é uma estrutura que existe então no universo SCP, talvez uma das mais importantes. A noosfera, ela é então definida por diversos artigos. Ela é então um espaço conceitual que contém então todas as informações que podem então ser conceituadas ou concebidas pelo ser humano, existindo então como então um mundo ideal e também abstrato que constrata com material concreto. Por exemplo, SCP-3125. Noosfera, quando plural, subconjunto da própria noosfera, contendo então informações específicas quando então singular. Muitas vezes refere-se então à totalidade da informação humana, digital ou não. Noosfera, a esfera não física que contém então as informações, conceitos, pensamentos e também fenômenos meméticos, são então uma fração de que existe na própria noosfera. Uma parte fundamental então do como lidar com a noosfera gira então em torno então de memes. São então ideias de que existe então para poder transmitir um certo tipo de pensamento e também memetização. É a área então em que essas ideias são então analisadas. A noosfera é então regularmente comparada a um oceano literal onde então nadam esses conceitos e também memes. A patosfera. Esse é um conjunto então de simples, né, para poder ser explicado de forma então resumida. Como o próprio nome já diz, é então um ambiente em torno então da qual gira então a patafísica. No verso SCP, como um estudo de narrativas ou enredos, também essa natureza da realidade e também ficção, ela é a essência, a narrativa universal que rege determinado universo, um cânone. Também dita todas as outras coisas, tendo então a ordem última sobre então como se desenrolarão todas as histórias então que nele acontecem. O modo então como funciona a narrativa universal pode então ser explicado pela ideia narrativa da jornada do herói, que é então padrão de que descreve como um tipo específico de narrativa vai se desenrolar, expondo então elementos, também tendências básicas que acontecem em muitas narrativas, que está então sob linhas do próprio pensamento. E pode também ser pensadas como um empréstimo do básico modelo que a jornada do herói fornece. É basicamente um molde para uma história e quando aplicada ao próprio mundo, a narrativa universal passa então a ser definida como uma história infinitivamente complicada que torna então a nossa realidade limitada. A patosfera contém todas as filiais de SCPs, seja então a chinesa, a viltramita, russa, inglesa e outras também. A cada coisa criada e também explorada no verso SCP, cada uma está então relacionada à informação de como tal camada. O verso SCP tem vários níveis ou camadas de informação. E obviamente que explicar todas elas aqui seria também praticamente impossível. Mas existem então 5 níveis originais de existência. Nível nulo, realidade física, as sombras e também interpretações de conceitos e também abstrações. Nível 1 a 3, abstrações e também informações noosféricas, narrativas e também regulares. Nível 4, anti-noosférico, informações fora de todas as coisas que a humanidade concebe e também é capaz de conceber. Nível 5, SCP-4755, é sugerido então como sendo então a própria patosfera, mas a patosfera abrange então essencialmente todos os itens acima. É a narrativa universal que contém então essencialmente todos os itens acima como mero escritos em um único cânone de uma história. Apesar da própria fundação ter então conhecimento apenas no nível 5 dessas camadas existentes, foi então revelado pela proposta então de Nagiros que essas camadas se estendem então a 256.513 níveis. Só para poder complementar então essa proposta de Nagiros, são níveis de portões, meta-fundação. Acima de cada coisa, existe então a terceira camada narrativa, o mundo real. Sim, esse é o mundo real literal. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, existe então 3 a 4 mundos reais no SCP-Verse. As narrativas superiores do ramo chinês, né, são claramente definidas e também descritas como então inacessíveis por qualquer forma de puro contexto metaficcional, obtendo então assim um contexto metaficcional não ficcional. A terceira camada narrativa é então absoluta e também sem dúvida inacessível e também a tudo isso. Mesmo então as ficções que se então autodenominam então de não ficcionais, acabam então sendo conectadas então ao próprio Prefix-Verse, que existe então o mundo real e o próprio Prefix-Verse, universo primordial.
O universo primordial ou universo Prime é a última, também a mais elevada da camada narrativa, ou a mente, né? Que pensa então em todo o verso da própria metafundação como então um todo. O universo Prime, ele é o único universo mais real possível do qual se origina então toda a energia narrativa. Ela é definida então como sendo então um universo acima da pilha narrativa, possui então a energia narrativa infinita, que então distribui então a todos os universos inferiores. Como então resultado da sua própria existência, nenhum universo inferior poderá então interagir com ele ou mesmo também compreendê-lo. Abre aspas. É impossível para poder qualquer entidade ou narrativa alcançá-lo ou mesmo também influenciar o seu conteúdo. Não importa o quão alto o universo narrativo esteja na hierarquia patafísica, ele não pode então igualar o seu poder ou mesmo também compreendê-lo, e qualquer tentativa de aparentemente bem-sucedida de alcançar ou influenciar o universo Prime, em vez disso, apenas influencia uma realidade narrativa menor produzida pelos próprios imaginadores do universo Prime. Fecha aspas. O universo Prime, ele não pode então ser transcendido, pois ele se limita às camadas inacessíveis de transcendências inacessíveis ao zero. De todas as cosmologias que eu já vi, também até mesmo vídeos aqui para vocês no canal, todas elas são difíceis por tentar separar uma cosmologia de forma então que as pessoas entendam, também fique de forma prática, resumida e o máximo possível então explicada. É bastante complicado de fazer. Mas com o universo SCP a coisa é bem mais complicada ainda, porque o próprio universo ele é absolutamente expansivo e com poucos detalhes se comparado, por exemplo, ao World of Darkness, né? E a partir desse momento que comecei a escrever sobre essa cosmologia de SCP, eu decidi então montar tudo de forma então resumida, prática, compacta, com então um entendimento simples e fácil para poder entender, para que a pessoa que nunca viu na vida ou que não conhece nada sobre SCP tenha então o mínimo de noção ou quão poderoso é o universo SCP. Pelo menos a sua base, a estrutura até o alto, a pessoa vai conseguir entender. Certamente existem também outros reinos que eu nem citei aqui nesse vídeo, pois eu tenho então certeza que iria ficar chato tanto para vocês que estão assistindo, quanto também para mim que está então montando a explicação para vocês. Porque o universo SCP, até ele pode ter suas explicações, mas é algo muito técnico, algo maçante, também cansativo para quem vai estar assistindo e também para quem monta. E como então a proposta dessa série do canal aqui é tentar fazer com que cada pessoa entenda como a cosmologia funciona de forma tão simples, prática, fácil e compacta, eu acredito então que eu consegui então cumprir esse objetivo de fazer um entendimento prático possível. Mas não acabou, ainda a gente vai ter a parte 2 dessa cosmologia, onde a gente vai então abordar classes, também ameaças do universo SCP, deuses, Yggdrasil e muitas outras coisas. A Fundação SCP é a organização fictícia mais poderosa que existe. Há muito pouco que eles não possam dizer. Também devido à sua mentalidade neutra, eles falam então o que for necessário para poder realizar o trabalho. Não importa o quão questionável ou moralmente errada seja então a abordagem, eles não podem então hesitar em resolver nada que possa então prejudicar o multiverso ou o universo, ou mesmo também de alguma forma alguma outra coisa, até mesmo também a narrativa. Vocês curtiram esse vídeo da cosmologia SCP? Qual a próxima cosmologia que vocês querem que eu faça aqui? E antes de você sair desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para vocês receberem a parte 2 do vídeo da cosmologia SCP que irá sair logo logo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.